Bem-vindos ao Globo News Painel. Nosso programa desta semana vai discutir o equilíbrio entre os poderes da República, os chamados três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O tema é atualíssimo por causa do atual desentendimento entre o Congresso e o STF, o Supremo Tribunal Federal. Há acusações recíprocas de interferência de um poder em outro. Os fatos mais recentes foram a suspensão pelo STF da tramitação no Senado de um projeto que dificulta a vida dos pequenos partidos. E, de outro lado, a aprovação de uma proposta de emenda constitucional, a PEC 33, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que limita os poderes do STF. Quando os poderes entram em choque, temos que ficar preocupados. Até onde vai esse desentendimento? Quais os riscos futuros? Quem é o intérprete final da Constituição? Para obter respostas e debater o tema, estão aqui no estúdio da Globo News Painel, em São Paulo, o ministro Carlos Aires Brito, que foi ministro do STF de 2003 a 2012 e que chegou a presidir a Corte. No estúdio também, Oscar Vilhena, diretor da Direito GV de São Paulo, e o cientista político Carlos Melo, professor do INSPER. Quero também saudar os ouvintes da Rádio CBN que acompanham esta edição do Globo News Painel aos sábados. Nós vamos começar com o ministro Aires Brito, que estava no Supremo até o ano passado e que, portanto, é a pessoa mais qualificada aqui entre nós para dizer exatamente o que é essa PEC 33 e de que maneira isso interfere dentro do Supremo. Muito bem, Tonico. É preocupante a tramitação da emenda 33, porque enfraquece o Supremo Tribunal Federal na exata medida em que fortalece o Congresso Nacional e assim altera o equilíbrio de forças, a correlação de forças estabelecida pela Constituição originária. Mas me parece que o grande problema está na compreensão do que seja o poder constituinte, redundantemente dito originário, aquele que elabora a Constituição originária, e o poder constituído, que é o Congresso Nacional, inapropriadamente chamado de poder constituinte derivado quando elabora uma emenda à Constituição. Eu li, Tonico, o texto da proposta o texto da emenda, da proposta, e li a exposição de motivos. A exposição de motivos, a toda evidência, foi redigida por um jurista, alguém da área do direito constitucional. Mas, a meu sentir, com todo respeito, alguém que não faz aquelas distinções que me parecem essenciais, fundamentais. Ou seja, o projeto partiu de premissas teóricas que eu tenho como inadequadas, para não dizer falsas. Por exemplo, há uma passagem da exposição de motivos que diz assim: compete ao povo dar a última palavra sobre a Constituição e não ao Supremo Tribunal Federal, ao povo representado pelo Congresso. Não é isso, isso é equivocado. Quem elabora a Constituição originária não é o povo, é a nação, porque a nação é um conceito mais sofisticado de que povo, porque compreende o povo de ontem, o povo de hoje e o povo de amanhã. A nação, essa categoria política, sociológica, a nação suprapositiva, está acima do próprio direito, é anterior ao Estado, é exterior ao Estado, é superior ao Estado. A nação, porque a Constituição é obra da nação. E ela é que diz o que é o Estado. A nação diz que Estado quer para si. A nação é uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro. Ata a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. A nação compreende o povo de ontem, o povo de hoje e o povo de amanhã. Só ela é dotada de uma vontade normativa permanente. E essa vontade normativa permanente, que é transgeracional, é atemporal, é derramada na Constituição originária. É por isso que a Constituição originária, depositária da vontade normativa permanente da nação, ela, a Constituição originária, governa permanentemente quem governa transitoriamente. O povo é representado pelo Congresso Nacional, é certo. Mas o Congresso Nacional
é um poder constituído pelo poder constituinte encarnado exclusivamente na nação. De sorte que, para arrematar, o Congresso só pode normar nos termos em que já foi normado, ao passo que a nação, pela Assembleia Nacional Constituinte, pode normar sem ser normada. Então, o Congresso não pode normar sobre o equilíbrio dos poderes, sobre a quantidade e a qualidade de um poder diante do outro. E há um desequilíbrio? Ela propõe um desequilíbrio? Propõe um desequilíbrio. Na prática, exige uma votação mais qualificada para alguns atos do Supremo. Do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o Supremo só pode declarar em ação direta, controle concentrado de constitucionalidade, só pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não por maioria absoluta, como ocorre atualmente, mas por 4/5. Né? O Congresso... 4/5, o senhor tem experiência do Supremo. Ah, perfeito, muito difícil. Muito difícil. E se o Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma emenda, essa declaração, além de necessariamente passar por 4/5 dos membros do Supremo, não tem eficácia. É preciso passar pelo crivo do Congresso. O Congresso dá a última palavra. Se estiver de acordo, tudo bem. Se não estiver, passa a palavra para o povo via mecanismo, né, ferramenta do plebiscito. Isso altera a quantidade e a qualidade de um poder perante o outro, quantidade e qualidade estabelecidas pelo constituinte originário, pela vontade permanente da nação. Isso é cláusula pétrea, isso não pode ser objeto de modificação. Então, quem redigiu não faz a distinção, não entendeu bem, data vênia, a distinção entre poder constituinte verdadeiro e poder constituído, que no caso é o Congresso Nacional. Oscar, qual é a sua opinião? É uma crise? É uma coisa que vai crescer, evoluir? É realmente uma interferência do Congresso em cima do Supremo? Olha, me parece que é sobretudo uma ameaça, né? Eu acho que o sistema brasileiro, depois de 25 anos, é bastante sólido e ele já passou por outros percalços e tem demonstrado uma enorme resiliência, né? Se há uma qualidade da Constituição de 1988, é a sua capacidade de enfrentar desafios, né? O desafio da crise econômica, se ver reformada, passar por governos de posições políticas distintas, sofrer eventuais alterações, mas continuar íntegra naquilo que se refere ao seu sistema, seja de direitos, seja o sistema de organização da democracia. Por isso que eu falo que ela é resiliente, ela verga, mas não quebra, né? Ela tem uma capacidade de manutenção daquilo que é o fundamental. Então você acha que isso não vai progredir? Não, eu espero que não e também creio que não. Isso é uma ameaça, evidentemente, para retalhar uma certa insatisfação que existe com o Supremo Tribunal, que em parte é uma insatisfação injusta, ou seja, de um grupo que foi, por intermédio do julgamento da ação 470, né, que foi condenado, ou seja, do mensalão, e que está querendo demonstrar a sua insatisfação. Então, o que estaria por trás seria realmente uma retaliação? Acho que sim. Ao julgamento há que foi feito. Há uma retaliação que eu acho aí, uma retaliação desonesta, né? A outra, há um jogo que é um jogo natural dentro de qualquer sistema político, que é o fato de o Supremo muitas vezes dar decisões que incomodam o sistema majoritário. E aí há um vociferar, até Ulisses Guimarães já vociferou em algumas circunstâncias contra o Supremo. Então isso é parte, eu brinco, quer dizer, separação de poderes é isso aí, né? Então, ao meu ver, isso não passa de uma ameaça que não vai resultar. Agora, de fato, o que nós estamos assistindo... Mas vem de algo real. Sem dúvida nenhuma. Vem de um conflito. Vem de um conflito, que é esse conflito de um Supremo Tribunal Federal que tem que guardar uma Constituição que é imensa. Né? Para o nosso ouvinte, né? Um goleiro que tem que guardar um gol pequenininho faz pouco exercício. Um goleiro que tem que guardar um gol enorme, como é o caso desse goleiro aqui do lado, né? Uma Constituição com uma enormidade de temas que ela cobre, tudo que é conflito que existe na sociedade brasileira cai no Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, ele se tornou, nesses últimos 25 anos, um órgão muito proeminente na política. Mas isso não se dá por um voluntarismo do Supremo, se dá por uma condição institucional que lhe foi atribuída. E nós vamos voltar a esse tema mais adiante, mas antes eu queria ouvir o Carlos Mello, qual é a opinião dele inicial sobre essa
esses desentendimentos, como você vê essa PEC 33, é realmente uma interferência? Há uma disputa sobre quem dá a palavra final na nossa Constituição? Olha, eu acho que tem um aspecto doutrinário do direito, que eu acho que tivemos uma aula aqui do ministro Aires Brito, né? A questão da nação, do poder constituinte. Sobre esse aspecto, né, talvez o velho Montesquieu estivesse se revirando no túmulo, porque, de fato, você tem ali uma interferência, né, pelo menos uma dissintonia, uma faísca que pode gerar uma explosão perigosa nesse aspecto. Mas eu tendo a primeiro ponderar essa questão do poder constituinte, se os ministros me permitem, que esse poder constituinte ele já nasce com um problema sério. Quer dizer, você não tem uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Você tem um Congresso Constituinte que ele vai, de alguma forma, definir isso sobre uma a Constituição de 88. De 88. Ele vai definir uma série de artigos, de questões que depois serão do interesse do poder constituído. Não é? Então, essa queda de braço, esses interesses todos, eles ficam ali pendentes nesses 25 anos, onde a Constituição ela verga, não quebra, mas volta e meia ela verga. Não é? O que tem acontecido com essa Constituição, que é esse gol enorme a que você se refere, Oscar, é que ela, por ser um gol enorme, ela permite que recorrentemente se busque o Supremo para arbitrar essas dificuldades todas. E a bem da verdade, esse processo vai começar lá no final da década de 80, 90, tal, pela oposição de então. A oposição de então é o governo de hoje. Né? Então, se há uma prática useira e vezeira da oposição em buscar o Supremo quando ela é minoria e, portanto, ela se vê desconsiderada, essa prática começou há muito tempo, começou lá atrás. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que não é mais doutrinário, que é eminentemente político, e aí eu fico com você e quero popularizar um pouco a questão. Eu quero usar uma frase popular. Me parece como que colocar um bode na sala, né? Criar um incômodo, né? Para negociar depois. Né? Sobretudo no que diz respeito às questões de cunho eleitoral, né? Onde há, mais do que em outras questões, uma participação, uma proatividade do Supremo em relação às decisões do Congresso Nacional. Não é? E, ironicamente, não é? No dia seguinte da aprovação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, o Supremo acaba dando, de alguma forma, razão a esse tipo de argumento, porque a liminar que é dada no dia seguinte, que cessa a tramitação da legislação a respeito dos pequenos partidos, ela acaba dando, de alguma forma, argumento para quem não tinha muito argumento. Porque, no seu entender, foi um pouquinho adiante do que ele poderia dizer. Eu acho que o que aconteceu... Foi o ministro Gilmar Mendes, né, que deu a liminar. Eu acho que também é uma espécie de retaliação. Também uma retaliação. Né? E aí, você citou o velho Ulisses, quer dizer, no passado você tinha o velho Ulisses, o velho Tancredo, né? O velho Petrônio Portela, quer dizer, lideranças políticas que eram capazes de baixar a bola no chão e reorganizar esse jogo. Hoje o Congresso já não tem essa qualidade. Eu tenho até que passar por um outro tema, é um pouco complicado para o público em geral, porque esses temas jurídicos são difíceis da gente entender, mas é importante, porque a PEC 33 tem outra atuação também que é em cima da súmula vinculante. O nome já é terrível, né? Súmula vinculante foi criada, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, ministro, foi criada porque havia muito acúmulo de várias ações iguais no Supremo, então o Supremo decidiu, em algum momento, que uma decisão deles sobre um determinado tema já valeria para todas as decisões dos todos os tribunais. E também para as decisões administrativas. Ou seja, jurisdicionais e administrativas. O fundo seria para, quer dizer, a motivação seria desafogar um pouco o Supremo, mas ao mesmo tempo algumas pessoas viram o Supremo tomando o lugar do legislador, porque aí a súmula, ou seja, aquela decisão que todo mundo tem que cumprir, virou praticamente uma lei. Aí vem a PEC 33, essa proposta também para diminuir
ou aumentar o quórum. Aumentar o quórum. O senhor poderia explicar um pouco isso e qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu pessoalmente não introduziria no sistema constitucional brasileiro a súmula vinculante. Claro que ela desafoga as instâncias judiciárias, ela uniformiza a jurisprudência com mais rapidez, ela evita decisões judiciais díspares, não é? Desconformes sobre o mesmo assunto. Mas a súmula também engessa o pensamento, não é? Dos intérpretes judiciários da Constituição e joga o judiciário para uma espécie de zona de conforto intelectual, para a inércia do pensar. É como se fosse uma camisa de força do pensamento. Eu não gosto. Agora, ela se revelou funcional, ela confere funcionalidade ao sistema, não é? E faz com que o ideal de tramitação mais célere também das decisões, né, judiciais, esse ideal seja melhor concretizado. Agora, ela tem um ponto de vulnerabilidade, a meu sentir, porque ela foi introduzida por emenda à Constituição. Não consta da Constituição originária. Portanto, foi um produto do legislador constituído, né, inadequadamente chamado de legislador constituinte derivado quando produz emenda. Se o constituinte é porque é originário. Né? Se não é originário, não pode ser derivado, é constituído. Ou é constituinte ou é constituído. O Congresso Nacional não detém o poder constituinte, detém o poder constituído. Quando ele elabora a Constituição originária, ele não é Congresso Nacional, ele é Assembleia Nacional Constituinte, que num segundo momento se transforma em Congresso Nacional. Queria agora ouvir a opinião do Oscar sobre a súmula vinculante, ou seja, vamos explicando novamente, se o Supremo decidiu sobre um tema de uma determinada maneira, aquilo tem que ser seguido por todas as instâncias administrativas e todos os tribunais. Isso a súmula era um ganho ou era uma usurpação de poder? E o fato da PEC tentar controlar isso, diminuir a possibilidade disso, é uma boa ação ou não? É importante que o seu ouvinte saiba o seguinte, quer dizer, não foi o Supremo que inventou a súmula vinculante. Quem inventou a súmula vinculante foi o Congresso Nacional por intermédio de uma emenda, a emenda 45, que fez a reforma do Judiciário. Então o Supremo não pediu para ter a súmula. Existia até dentro do Supremo, o ministro sabe disso, ministros que eram contra, o próprio aqui, né? Mas esse é o debate judicial, a súmula é boa, é ruim, é um outro debate. Quem criou foi o Congresso Nacional. Tá? E a finalidade dela, como o ministro já disse, é o seguinte: quando o Supremo já deu muitas decisões, reiteradas decisões sobre o mesmo tema, mas esse tema continua sendo levado na justiça de primeiro grau, então isso gera, às vezes, uma montanha de processos que você já sabe que quando chegar lá em cima do Supremo, ele vai ser resolvido de uma maneira. Mas o mal pagador adora isso. Então eu brinco que a súmula vinculante, às vezes, ela veio corrigir também o Estado que está cobrando o imposto que todo mundo acha que é inconstitucional, que o Supremo já decidiu várias vezes, e o Estado continua cobrando porque ainda aquela lei não foi eliminada do ordenamento. Então essas são situações onde a súmula vinculante tinha essa função. Uma vez decidido, não é toda a decisão do Supremo. O Supremo já falou, decidimos. Temos aqui um consenso de que essa é uma questão que nós gostaríamos de transformar numa súmula. O que é uma súmula? É um pequeno parágrafo que diz, olha, daqui para frente ninguém mais pode decidir diferentemente disso. Isso. Mais ou menos é isso. Então, veja, o Congresso deu esse poder para o Supremo vem usando, eu diria, de maneira até muito cautelosa, foram poucas as matérias que foram sumuladas, né? Tem gente que acha que deveria ser mais, gente que foi muito, mas de qualquer forma o Supremo não saiu fazendo súmula de torto a direito, fez até algumas meio esquisitas, mas o fato é que foram poucas. E agora, então, nessa ação do Congresso para reduzir o poder do Supremo, seja no julgamento das ações de inconstitucionalidade, seja no julgamento das emendas constitucionais, ele também levou aí de contrabando essa história das súmulas que ele próprio Congresso é que tinha inventado. Então, eu acho que isso é um pacote um pouco de maldades que está sendo feita pelo Congresso para reduzir. Veja, num país que comete tantas arbitrariedades, eu sempre fico assustado quando você quer reduzir os mecanismos de controle de arbitrariedades. E é isso que está sendo proposto aí. Eu queria ouvir do Carlos, quer dizer, não é só uma discussão jurídica, é uma questão política que está aqui em jogo, não é isso, Carlos? Sim, eu acho que o conflito ele é menos de ordem filosófica, porque eu diria que no limite, isto
não acredito que acontecerá, né? Não acredito na viabilidade dessa PEC. Né? Ela foi aprovada por uma comissão, pela Constituição, Comissão de Constituição e Justiça esvaziada. Né? Isso teria que passar pelo plenário, teria que passar por uma comissão especial, teria que ir para o Senado, enfim. Pressão de meios de comunicação, os meios jurídicos, tudo, mas até isso ser aprovado, eu não apostaria fichas nisso. O conflito é político. O que acontece? O Congresso, ele vem perdendo ao longo do tempo, isso não é de 2 anos para cá, de 10 anos para cá, ao longo do tempo, né? Ele vem perdendo força, ele vem perdendo credibilidade. Né? As nossas lideranças políticas já não têm a dimensão que tinham no passado, as coisas já não são resolvidas por meio da negociação política, da busca do consenso. Então, um Congresso enfraquecido, sem conseguir se colocar de público, e com dificuldades de aprovação de regras. Claro, de fazer reformas constitucionais, etc. Ele precisa, de alguma forma, tentar reagir. Agora, não é tão simples, porque esse Congresso enfraquecido, esse Congresso com problemas de credibilidade, ele é legítimo. Ainda que a credibilidade dele possa... E veio do voto livre. Sim, ele é legítimo. Agora, me parece que a questão aí é que, de alguma forma, a nação precisa voltar a rediscutir a sua forma de convivência. Quer dizer, a nossa Constituição, ministro e Oscar, ela é de 1988, ela é pré-queda do Muro de Berlim, ela é pré-internet, ela é pré uma série de outras coisas que ocorreram no mundo. Ela acreditou poder abraçar todas as questões conjunturais daquele momento. Né? Por isso que ela é enorme. E por isso que sofre sempre necessidade de emendas. Então você tem 2 processos, só para concluir, Tonico. Você tem 2 processos. Você tem um processo de uma Constituição que ela precisa ser, de alguma forma, revista pelo excesso que ela traz, e você tem também um dos poderes, o poder legislativo, com problemas de fortalecimento, que precisa se remoçar, que precisa se recolocar na cena política nacional, porque senão ele é esmagado pelo Judiciário e também, como já vem sendo, pelo próprio Executivo. Então eu queria, inclusive, que vocês discutissem um pouco esse novo papel que o Supremo assumiu nos últimos tempos, em cima de questões que o Congresso deixou de decidir e o Supremo acabou decidindo. Cito aqui, casamento entre pessoas do mesmo sexo, recente, a pesquisa de célula-tronco embrionária, o Supremo é que teve que dar palavra sobre isso, as grávidas e fetos sem cérebro, que poderão agora optar pela interrupção da gestação, decisão também do Supremo, era tema tudo de Congresso. Gostaria que vocês comentassem isso depois, em poucos instantes, porque agora o Globo News Painel faz uma pequena pausa e nós voltamos em instantes. Até já.